E um dos princípios, uma das leis espirituais é a priorização. O que nós estamos tendo prioridade? O que nós estamos priorizando na nossa vida? Então, bem-vindo de volta. Nós estamos nesta aula, parte 4, e nós estamos falando dos princípios espirituais que regem o reino de Deus. Como todo reino tem o quê? Tem leis. E no reino de Deus nós temos leis espirituais que, quando nós cumprimos essas leis ou princípios, esta lei espiritual vai colocar a gente em uma rota para a bênção. Mas se nós aplicarmos a lei espiritual contrária a nós mesmos, nós vamos nos colocar na rota da maldição. A palavra do Senhor disse: se atentamente ouvires a minha voz e me obedeceres, o que o Senhor vai fazer? Ele vai fazer com que as bênçãos dele venham sobre você e te alcancem. E agora, um dos princípios do reino que nós estamos trabalhando é o princípio de definir prioridades. Eu vi aí que muita gente está pulando, não está assistindo, assiste até metade e acha que não é importante. Gente, se você não souber definir prioridade, você não vai chegar em lugar nenhum. E um dos princípios, uma das leis espirituais é a priorização. O que nós estamos tendo prioridade? O que nós estamos priorizando na nossa vida? Nós também vimos na aula que você e eu, nós nos colocamos numa corrida de hamsters, numa corrida de ratos. É como se a gente estivesse dentro dessa gaiolinha de hamster correndo o dia inteiro sem chegar a lugar algum. E o que é essa corrida? Porque nós estamos priorizando uma dessas necessidades aqui. Seja necessidade de habitação, de água, de comida, de roupa, de vestimenta, de proteção, de segurança, de preservação, que sexo, né? De autoatualização, autorrealização e significado. Então, muitas vezes, o que a gente está chamando aí de luta, irmãozinho, querido irmão, querida irmã, muitas vezes, o que a gente está chamando de luta é porque nós estamos tendo dificuldade aqui com prioridades. Nós estamos priorizando coisas erradas. Então, por que essa lei espiritual, esse princípio espiritual é importante? Porque ele vai definir com o que você vai gastar seu tempo, que é o bem mais precioso que você tem. E é claro, né? Quando você vai chegar diante de Deus, como que você vai chegar diante de Deus? O que você vai apresentar para o Pai? A gente também viu aqui em Mateus 6:25 que Jesus desafia agora aquela hierarquia de Maslow, e ele já começa desafiando, falando que não andeis cuidadosos ou ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, ou pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que a comida, o mantimento, e o corpo mais do que a roupagem, a vestimenta? Aí agora Jesus, com essa declaração em Mateus 6:25, ele começa a ir agora na contramão do mundo. Ele começa a falar: olha, gente, se você focar nessas 9 necessidades suas aí, você vai perder o reino. Outra coisa que Jesus deixou claro aqui em Mateus 6:25 é que ele expôs a nossa prioridade defeituosa. Eu já compartilhei com vocês que eu estava enroscada nessa aqui, ó, de habitação. Outras pessoas vão estar enroscadas em qualquer outra dessas aí, inclusive na procriação aí, na preservação da espécie. Tem gente que está tendo dificuldade aí sexualmente porque está na necessidade de preservação. Gente, tudo isso é inconsciente. E tudo isso aí faz parte das sombras da nossa personalidade, que eu vou estar ensinando com mais afinco daqui uns dias aqui, que eu estou preparando o material para eu seguir uma cartilha certinha, para ter começo, meio e fim, e você ter a sua experiência de transformação. Agora vamos aqui.
Então, o que Jesus quis dizer em Mateus 6, 25? É que nós não devemos ser motivados a agir baseado naquelas 9 necessidades. Aí nós vimos o significado da palavra preocupação, que é consumir em pensamento, é você ficar pensando, se jogando lá no futuro, se vendo lá no futuro com aquela situação ou não, né? Aí o que Jesus vai continuar dizendo em Mateus 6, 26? Olhai para as aves do céu que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados ou preocupações, acrescentar 1 centímetro, um covo, à sua altura? Né? Então, em outras palavras, é bobagem preocupar. Vamos lá. Para Jesus, nossa autoestima é mais importante que as nossas necessidades básicas. Vou falar de novo. O alvo desse curso é trazer transformação. E aqui o que Jesus está pontuando? Olha, sua autoestima é mais importante do que preencher aquelas 9 necessidades básicas de Maslow, de acordo com o mundo, de acordo com o sistema mundano, de acordo com o sistema babilônico. E essa autoestima não deve ser nunca sacrificada por causa das necessidades. Gente, o que tem de gente, inclusive eu já fiz isso, com certeza você está fazendo isso, ou você vai estar liderando pessoas que vão estar enroscadas naquela rodinha de ratos, né? Correndo ali naquela rodinha de hamster. As pessoas estão sacrificando a sua autoestima para suprir uma daquelas necessidades. Às vezes trabalhando 2 turnos, morrendo de trabalhar, trabalhando em coisa ilícita, para prover uma daquelas necessidades. Aí Jesus continua falando, e quanto à vestimenta, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo o rei Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Agora nós vamos continuar aqui nesse princípio para trazer você e eu para o ponto em que Jesus quer nos abençoar e transformar. O reino, a mensagem do reino é uma palavra de transformação pessoal, porque o reino é sobre um rei, o seu reino, e os reis dos reis, os reis que ele está formando no reino, que é você e eu. Então, quem deve prover para as suas necessidades básicas, já que Jesus falou que não é para a gente preocupar com isso? O objetivo desses versículos que nós lemos em Mateus é nos ensinar a pôr a nossa confiança totalmente em Deus, Jeová Jireh, para prover para as nossas necessidades, todas elas. Necessidade de água, de comida, de vestimenta, de bebida, de sexo, de você ter um parceiro ou uma parceira que você não consegue segurar a onda, ter filhos. Essas necessidades é Deus quem vai prover para você. Necessidade de habitação, Deus vai prover para você. Deus toma sobre Ele mesmo a obrigação e o compromisso de nos sustentar. Ele não abandonou a sua criação. Jesus manda a gente olhar para os pássaros. Tem outros versículos aí nas escrituras que fala do leãozinho, que o leãozinho ele urra de fome e o Senhor provê para o leãozinho, né? Então, ele não abandonou a sua criação e nunca vai abandonar. Isto deve nos levar, quando nós observamos esse relacionamento de Deus com tudo que Ele criou, a natureza, a criação, nós, isso vai nos levar a transferir nossa prioridade desde nossas necessidades humanas básicas até a prioridade de cultivar e manter um relacionamento saudável com o reino de Deus e conosco mesmos. Aqui tem aquela situação toda que a gente começa essa aula falando sobre a religião.
A religião, ela vai cada dia mais nos engessando, e a gente acaba vivendo por função de denominação, por placa de igreja, a gente acaba vivendo em função de agradar os homens, põe a prioridade da igreja, da denominação, como se fosse o reino, e a igreja não é o reino. Eu ouço pastores dando dura em ovelhas, falando assim: irmão, você tem que priorizar o reino, você tem que dedicar o seu tempo na igreja. Mas, gente, quando fala que você tem que dedicar o reino e dedicar o seu tempo na igreja, são duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes. Dedicar-se ao templo faz parte da nossa dedicação a Deus e do nosso trabalho no reino? Sim. Mas o reino é maior do que a denominação que você serve, tá bom? O reino de Deus é maior do que a denominação. E cada dia vai ficando mais claro para você e para mim, até depois dessa pandemia, o tanto de gente que não consegue voltar para a igreja. As pessoas não conseguem mais voltar para o culto e reclamam comigo, falam: ai, Silvana, tá difícil, porque chega lá aquelas pregações que a gente já cansou de ouvir, porque durante a pandemia a pessoa veio para fora e foi buscar alimentos, ela foi crescer. Agora ela cresceu espiritualmente e não consegue mais voltar para o convívio do templo, da onde ela estava. Com certeza vai ter que orar para Deus abrir portas aí, mostrar, encaminhar para ir para um ministério em que ela se encaixe, né? Mas a verdade aqui é separar igreja é igreja. Igreja não, gente. Templo é templo, serviço no templo é serviço no templo. O reino de Deus é maior do que o templo. Porque igreja, você e eu somos. Então, Jesus continua dizendo aqui em Mateus 6, 31 e 32, não andeis inquietos dizendo o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir, porque todas estas coisas os pagãos, os gentios, os malucos procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. A palavra pagãos, gentios, aqui implica que a religião não deve ser motivada pelas unidades básicas a religião não deve ser motivada pelas 9 necessidades básicas de comida, água, roupa, abrigo e afins. Embora a religião esteja focada 100% nisso. Mas buscai primeiro o que? Aqui está, buscai primeiro. O que ele está dizendo? Prioridade número 1. Prioridade número 1 aí é buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, que coisas, gente, que vai ser acrescentada? Comida, bebida, vestimenta, casamento, moradia, segurança, né, pessoal, segurança física, a comida, já falei comida, né? Aquelas 9 lá em cima. Eu quando é lista, eu sempre esqueço de uma. Tem que voltar lá para ver. Então, quando nós colocamos o reino como prioridade, estas coisas que a gente fica doido correndo atrás, virão até nós. Aqui Jesus declara o que? A prioridade número 1 do reino. Busque primeiro o reino. Essa é a prioridade. Essa é a prioridade. Mas como que eu vou buscar o reino? A gente vai aprender aqui. Esta é a declaração mais importante feita pelo Senhor Jesus e ele estabelece qual deve ser a primeira prioridade na sua vida e na minha. Gente, olha, eu tô suando para adequar a minha vida, para não ficar ansiosa por nada daquelas 9 coisinhas ali de Maslow, daquelas necessidades. Eu juro para vocês que quando eu colapsei, quando eu entrei em parafuso, quando eu surtei de vez em 2019, é porque eu estava tendo dificuldade com, não aquelas primeiras, que comida, bebida, roupa e casa, eu moro em casa própria. 4 dessas necessidades estavam em dia.
As outras 5 é que eu estava tendo lutas. E aí eu entrei em parafuso e comecei a correr mais ainda naquela rodinha do rato lá. Corri mais ainda naquela corrida de hamster. E aí a coisa foi só complicando e eu fui deixando o reino de Deus de lado. Esta declaração de Jesus começou a me incomodar e foi em 2019 que eu voltei a estudar sobre o Evangelho do Reino. Eu cresci numa igreja, eu converti numa igreja que pregava esta mensagem do reino. Depois eu creio que o Evangelho da Graça e o Evangelho do Reino não devem ser separados, porque tudo é uma coisa só. É só a ênfase que é diferente, né? A ênfase de quem prega o reino é o reino. O reino é o Rei Jesus, o seu reino e os seus súditos, né? E o Espírito Santo, que é o governador do reino. Então, quando nós falamos de reino, nós estamos falando de Jesus, o rei, nós estamos falando do seu reino, que já está aqui na terra em nós, que o reino de Deus está dentro de nós. Nós estamos falando de um governador que veio a este mundo nos ensinar a passar a cultura do reino para a população. Ensinar a cultura do reino. E é isso que eu estou fazendo aqui com vocês. Estou te ensinando a cultura do reino, né? Jesus identifica o reino com o que Jesus diz que o reino é. Que o reino ele é mais importante que comida, que água, que roupa, que casa e todas as outras necessidades humanas. Inclusive a de ter filhos, a de procriação. Então, em suma, o que a gente pode dizer? Que deveria ser a prioridade da humanidade ou do crente. E qual que deveria então ser para você a principal preocupação na sua vida? A resposta é óbvia: o reino de Deus. E a prioridade número 1 de Deus para a humanidade é descobrir, entender e entrar no reino dos céus. Essa é a prioridade de Deus para você. Que você descubra, entenda e entre no reino. Ah, mas eu já sou convertido, já estou no reino. Uma coisa é você ser convertido, outra coisa é você entrar no reino. O reino de Deus é um reino espiritual e ele tem princípios que governam este reino. E para que você possa realmente falar, eu estou no reino, você precisa estar aqui, aplicando os princípios do reino na sua vida. Os princípios que a gente aprendeu e alguns a gente finge que não aprendeu, né? Principalmente esse de Mateus. Eu falo isso por mim mesma, gente. Olha, foi dose eu aprender a pôr essas verdades em minha vida. Só que a partir do momento que a gente põe essa verdade na sua vida, as coisas começam a acontecer sem você ter que ir lá e meter o seu bedelho, o seu dedinho no meio. Agora, o reino também, o ensino sobre o reino é que me motivou a vir aqui para o YouTube, abrir essa escola de profetas, que é um trabalho voluntário que eu faço aqui. E graças a Deus por alguns irmãos que ajudam, que eu sempre peço aqui, gente, se você quiser ofertar, manda aí um Pix para a Ion Escola de Profetas. Inclusive você, irmão, se sentir desejo no seu coração de estar cooperando com este ministério, você pode enviar aí um Pix ou fazer um depósito bancário e me pede o número da conta, eu acho que tem aí também na descrição do vídeo, para a gente continuar provendo esses estudos aqui para as pessoas de forma gratuita. Então, a prioridade de todos os seres humanos está oculta nas palavras, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas. Quando nós buscamos o reino de Deus, aquelas 9 coisas que a gente quase morre ali para buscar, vai ser acrescentada a você. Então, compreender o que é o reino, compreender e buscar o reino é o segredo do dilema do ser humano, e o que restou para você e eu é buscar o tal do reino, né? Pois as demais coisas, todas aquelas coisas, vão ser acrescentadas. Em outras palavras, Jesus disse assim:
Depois vocês vão entender isso, porque esse curso é um curso de transformação. Isso aqui é só a introdução. Jesus diz assim, que se tem uma coisa que a gente tinha que se dedicar, é se dedicar na palavra. O reino de Deus, ele está oculto na palavra de Deus. E Jesus vai revelando o seu reino a nós através do que? Do nosso conhecimento da palavra. Se você vai se dedicar a alguma coisa, dedique-se à palavra, né? Ao conhecer a palavra do Senhor. Então, a única coisa que restou para você e para mim, e que a gente ainda não aprendeu a colocar em prática, eu estou colocando em prática diante do Senhor. Eu estou falando isso aqui para você porque eu me propus a pôr isso em prática, viver esse princípio. Cansei de morrer de trabalhar e ficar dando soco em ponta de faca. E aí eu aprendi que o caminho é esse, é buscar o reino. E o que é esse reino? É a forma de Deus fazer as coisas. Você vai aprender no decorrer desse curso. Jesus diz agora, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então, a primeira instrução que Jesus nos dá é buscar. A primeira instrução que Jesus nos dá é buscar. Esse é o primeiro princípio. Isto significa buscar, estudar, explorar, entender, aprender, matutar, considerar. É isso que a palavra buscar quer dizer. Essa instrução de buscar é para você estudar, vai fuçando, vai buscando como uma pérola, como um tesouro que está escondido. Você vai buscando, você vai cavando, você vai explorando, você começa a compreender o reino, você começa a aprender mais profundamente sobre o reino. E depois que você fez todos esses passos, agora você começa a matutar, a considerar, a ponderar sobre o reino. E os buscadores do reino devem ter um desejo de saber e possuem uma paixão pelo objeto de sua pesquisa. Você se torna apaixonado pelo rei, pelo reino, pelo governador do reino, aí fica tudo muito mais fácil para nós. Buscar significa dar dedicação diligente e preocupar-se com aquilo que você procura. O reino deve ser perseguido. Aquela mulher, ele comparou o reino dos céus como uma mulher que perdeu aquela moeda, que ela varreu a casa inteira atrás da tal moeda. Você tem que perseguir o reino, você tem que ir atrás do reino, tem que estudar, você tem que parar, ponderar, porque é algo muito profundo. O reino está explicitamente ligado à sua vida espiritual. Não tem como você andar no espírito se você não compreender o reino. Essa é uma das chaves para você andar em espírito, porque o Espírito Santo é o reino de Deus. Cristo é a expressão maior do reino de Deus. E aonde que isso está? Está no mundo espiritual. Está na quarta dimensão. E você e eu estamos a nossa mente, nós estamos na terceira dimensão. Nós precisamos aprender a buscar esse reino. Então o reino deve ser perseguido, estudado, compreendido e aprendido. É por isso que você está aqui estudando comigo essa matéria. Então, segundo Jesus, ele nos diz para fazer do reino a coisa principal, a coisa primeira, a nossa prioridade maior. Então, todas aquelas 9 necessidades que a gente está correndo atrás, o reino tem que ser a nossa prioridade principal. E ele deve ser colocado antes de todas as outras coisas que a gente tem dado importância. Nós devemos dar maior valor ao reino de Deus, definindo-o acima de tudo como o nosso foco principal. Eu já disse aqui que a nossa entrada no reino, a realização da nossa vida está intimamente ligado com o teu propósito de vida, com a tua missão aqui na Terra. E ao definir o reino como prioridade, começar a entender o reino, você começa a se entender. Uma coisa está ligada com a outra. Eu já vou começar a gravar, não creio que seja na semana que vem, mas na outra, a série de estudos que eu estou escrevendo.
que é sobre o seu eu espiritual. Nós não temos como ter prioridade na nossa vida se nós não soubermos que o reino tem que estar em primeiro lugar em tudo. A descoberta do reino também é a descoberta de quem você é. A sua identidade está 100% ligada com o reino de Deus, né? E tudo que a gente tem até agora é a nossa identidade ligada à nossa denominação, à nossa religião, ou ligado a pessoas que nós conhecemos. Então, esse reino deve ser colocado acima de tudo e não deve ter concorrência. Deve ser a nossa mais alta prioridade. Prioridade número 1 é o reino. Amém? Irmãos, este curso ele foi dado pelo pastor Myles Munroe. É um curso bem impactante, é para trazer transformação na sua vida. O reino está intimamente ligado com a sua vida. Quando você começa a descobrir o reino, você começa a se descobrir como pessoa dentro do reino. Então eu vou parar aqui esta aula, já vou pedindo para você, se você ainda não deixou o seu joinha, deixa aí o seu joinha, envie esse vídeo aí nos seus grupos de oração, de amigos da igreja. Orem por mim e contribua. Contribua e lembre-se, gente, por favor, gente, deixe comentários lá no pé desse vídeo se você tem sido abençoado, tá bom? Fica com Deus, a gente se vê até a próxima aula.